desse exercício, né? Então, temos a função f de xy definida por 25 menos x ao quadrado menos y ao quadrado sobre x. Vamos, então, encontrar o domínio e representar o domínio dessa função graficamente. Tá ok? Então, a função que nós queremos analisar o domínio é essa daqui. Tudo bem? Então, quais seriam as restrições dessa função? Então, as restrições da função estariam em x, que aqui no denominador não pode ser nulo, e dentro do radical. Ok? Esse valor dessas operações aqui dentro do radical, tudo isso aqui, essa conta, não pode ser nula também. Tá ok? Então, vamos escrever essas restrições aqui. Quem seria esse domínio? Isolando o x ao quadrado e o y ao quadrado, nós obtemos que 25 é maior ou igual que x ao quadrado mais y ao quadrado. Sabendo disso, que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual que 25 e o x tem que ser diferente de zero, vamos fazer o esboço do domínio desta função. Então, fazendo aqui o esboço, vamos ver como é que fica aqui. Ok? Então, vamos fazer o esboço aqui. Fazendo o esboço, nós temos a seguinte situação aqui. Tá bom? Então, se o x tem que ser diferente de zero, o eixo y não entra na representação gráfica do domínio. E, colocando, então, isso daqui no gráfico, nós temos que isso daqui é um círculo de raio 5, né? Que para saber o raio, a gente tira a raiz do 25. Círculo de raio 5. Então, colocando isso daqui, nós vamos ter essa situação aqui, ó. E a parte que pertence ao nosso domínio seria a parte interna desse círculo de raio 5, ok? Com exceção do eixo y, ok? Toda a parte interna, inclusive a borda do círculo. Então, essa daqui seria a representação gráfica do domínio, tá ok? Então, o domínio, ele é, né, representado por esse gráfico 5. Então, essa daqui seria a representação do domínio, né, com escrito, né, formalmente aqui. Tudo bem? Olha, então na letra B nós temos a função f x mais y. Então essa daqui, nessa letra B, é a nossa função. A função que a gente quer estudar o domínio dela. Então o que nós vamos fazer primeiro? Então a primeira coisa que nós vamos observar aqui nessa situação são as restrições que acontecem. Tá? Então, a primeira coisa que nós temos é que o denominador dessa fração, ele tem que ser diferente de zero. Ora, se ele tem que ser diferente de zero, nós temos que o x é diferente de menos y, ou, equivalentemente, que o y é diferente de menos x. Então, essa é uma restrição que nós temos para o domínio dessa função. Além disso, existem outras informações que nós podemos pegar daqui. A outra coisa que nós devemos obrigatoriamente ter nessa função é a condição de que essa divisão, esse quociente, seja positivo sempre. Tá? E quem que vai me garantir que ele seja positivo sempre? Então, nós vamos analisar aqui. Então, você só terá ele positivo sempre se você tiver essa situação. Vamos colocar aqui, ok? Então, quer dizer, se o numerador for positivo e o denominador também for um número positivo, nós temos que o quociente, a divisão entre esses dois, também será positiva. Então, vamos fazer isolar o y em ambos os casos. Então, isolando o y aqui no primeiro caso, então, essas condições aqui, o que elas nos dizem? Se o numerador for positivo, então o y tem que ser menor que x. Para que o denominador seja positivo, também nós temos que o y tem que ser maior que menos x. Ok. Só que existe outra situação onde esse quociente também é positivo.
Qual seria essa situação? Vamos colocar ela aqui. Então, a situação seria a seguinte: se ambos, numerador e denominador, forem negativos, o quociente entre eles também será positivo. Vamos isolar o y em ambos os casos. Então, isolamos aqui o y em ambos os casos. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar isso daqui na representação gráfica. Vejamos como fica essa representação gráfica. Se o x mais y tem que ser diferente de zero, então y é diferente de menos x. Então, a reta y igual a menos x, ela não deve fazer parte do domínio. Vamos colocar essa reta aqui. Tudo bem? Então, essa reta y igual a x, ela está pontilhada, porque ela não faz parte do domínio. Qual é a outra condição que nós temos para o domínio? Que o y seja menor que x e, ao mesmo tempo, maior que menos x. Como é que eu represento isso graficamente? Situação que indica y menor que x e maior que menos x, em que região ela está? Acima dessa reta, ele é maior que menos x, e abaixo dessa reta, ele é menor que x. Então, quer dizer, essa parte aqui, ela pode fazer parte do domínio, ela faz parte do domínio, tá bom? Então, vamos riscar. Então, toda essa região faz parte do domínio. Tudo bem? Muito bem. E agora? E desse lado aqui, ó? O que a gente vai fazer desse lado? Então, desse lado, nós vamos colocar as condições y menor que menos x, que é abaixo dessa reta, e maior que x. Então, vamos marcar. Então, essa daqui seria a representação gráfica, né, do domínio da função estudada. Tá ok?